As lojas físicas estão fechando aí na sua cidade? Aqui na minha, sim. Uma quantidade muito grande de pontos para alugar nos principais bairros comerciais. Bom, eu vou reagir aqui a um vídeo do canal Maestria dos Negócios e o título do vídeo é Por que o comércio de rua está morrendo no Brasil? Vamos lá. Coloquei aqui na velocidade 1.5 para ficar mais rápido. As ruas comerciais estão cada vez mais silenciosas. Onde antes havia filas, hoje sobram placas de aluga-se. Isso não é coincidência. O movimento nas lojas de rua despencou desde a pandemia e nunca mais voltou ao patamar anterior. A pandemia acelerou muito esse processo. O consumidor aprendeu a comprar via e-commerce. E o empresário aprendeu a vender também no e-commerce. Ao mesmo tempo, o comércio eletrônico... É bem óbvio isso, né? Mas é uma reflexão boa de se trazer, é um assunto bom, enfim. Até porque muitas outras áreas a pandemia acelerou. Eu tenho um outro canal aqui no YouTube sobre licitações e antes da pandemia, as licitações de prefeituras, grande parte eram feitas presencialmente. Depois da pandemia, o processo digital foi acelerado de tal forma que depois que os órgãos viram que vale muito a pena licitar de forma digital, não quiseram voltar mais para o presencial. Então, quando o consumidor aprende a comprar via e-commerce, quando o empresário viu que vender no e-commerce vale muito a pena, ele não quer mais voltar para o presencial, ainda mais com os custos, né, que são muito altos. Mas vamos lá. O eletrônico bate recordes de faturamento, alcançando 351 bilhões de reais só em 2024. E o consumidor? Ele já tomou sua decisão. 7 em cada 10 brasileiros acreditam que os preços são melhores online. Hoje a decisão de compra acontece em segundos, no celular, sem que o consumidor precise atravessar a rua. O resultado é inevitável. O comércio de rua, que já foi o centro econômico das cidades, perde espaço a cada ano para as plataformas online. Mas tem alguns produtos que eu gosto de comprar na loja física, tipo tênis. Tem algum produto que vocês compram só em loja física? Deixe aqui nos comentários. A diferença entre comprar em uma loja de rua e um marketplace online já não é mais perceptível, é gritante. Um levantamento feito em 2023 sobre smartphones mostrou que a maior parte dos aparelhos custava menos no comércio online do que em lojas físicas. Essa diferença não é exceção, mas regra. Segundo pesquisa da CNDL, 43% dos consumidores apontam preços mais baixos do que nas lojas físicas, como principal motivo para comprar online. O motivo é estrutural. O pequeno comerciante precisa pagar aluguel, energia, segurança, vitrine, estoque e funcionários, além de lidar com uma carga tributária pesada. Cada um desses custos se acumula e acaba sendo embutido no preço final. Exatamente. Foi o que eu falei. Os custos são muito altos para você abrir uma loja física e tem também a parte tributária que é bem pesada no Brasil, que não tem como não dizer. Fora que o dinheiro que o empreendedor pode investiria, aliás, tudo isso, né, no aluguel do ponto, na estrutura da loja, enfim, ele pode investir em ads de uma plataforma para acelerar suas vendas. Então, o investimento você pode utilizar para outra coisa. Mas vamos lá. O vendedor digital pode operar com estoques reduzidos, integração logística e até de dentro da própria casa, listando produtos em plataformas como Mercado Livre, Magalu, Amazon, Americanas e Shopee. Esses marketplaces concentram milhares de vendas. Fora também que os marketplaces, eles estão cada vez mais aprimorando os processos, como por exemplo a logística. A gente tem visto aí vários pontos de coleta espalhados nas cidades, né? Eu mesmo vendo em marketplace e entrego em ponto de coleta. Você não precisa entregar em correio, por exemplo. Então a gente vê caminhões, carros, as pessoas fazendo entrega em carros próprios ou em carros todo customizados, né? Enfim, essa questão logística, ela permite uma entrega muito mais simplificada, fora também os meios de pagamento que são seguros. Então, os processos de compra dentro dos marketplaces estão cada vez mais seguros. Então, isso conta muito a favor. Essa evolução também explica muito a centralização dentro dos comércios eletrônicos. Em um mesmo espaço virtual, o que cria um ambiente de competição constante. Se um tenta aumentar a margem, outro reduz e ganha venda. O resultado é um mercado de preços comprimidos para baixo, impossível de replicar no comércio físico. Mas não se trata apenas de dinheiro economizado. Comprar online oferece vantagens que moldam o comportamento do consumidor. 56% dos brasileiros dizem que o frete grátis é o principal fator que os leva a escolher uma loja online. Um benefício que praticamente elimina a antiga vantagem do comércio de rua: pegar o produto sem pagar entrega. Plataformas como Amazon Prime e Mercado Pontos transformaram a logística em no preço que está a gasolina, só de você sair de casa, pegar o seu carro para ir para a loja, você já está gastando com logística, né? Com entrega, entre aspas.
estratégia. Oferecer entrega sem custo virou arma de fidelização. Outro aspecto decisivo é a rapidez. Se antes comprar pela internet significava esperar dias ou até semanas, agora a regra é diferente. Em grandes cidades, a entrega é em 24 horas ou até no mesmo dia. Já é realidade para uma série de produtos. Para quase 30% dos consumidores, essa agilidade pesa tanto quanto o preço. No comércio de rua não há paralelo. Para o cliente, o tempo gasto se deslocando, estacionando e enfrentando filas é visto como perda, enquanto no online esse tempo simplesmente desaparece. Além de Comodidade, né, gente? Pelo amor de Deus. Comprar em casa é muito melhor. isso, a internet removeu a barreira da assimetria de informação. Óbvio também que locais como shopping center, que a gente tem visto cada vez mais empresas de ramos que não são varejistas dentro dos shoppings, o local ele oferece uma experiência, um ponto de encontro, um local seguro, né? Hoje as cidades são perigosas, dentro do shopping você pode passear com a sua família, com tranquilidade e tudo mais. Mas a gente tem notado, por exemplo, cada vez mais academias em shoppings, farmácias, clínicas de estética, salão de beleza, órgãos públicos, né? O shopping aqui em Volta Redonda tem um Detran, tem Polícia Federal, cafeterias, bares, restaurantes, enfim. Então, basicamente, a gente tem visto esse tipo de empresa nos shoppings. Até grandes varejistas estão passando por problemas. A gente vê aí na televisão, por exemplo, Americanas, Marisa tem passado por problemas. Eu vi um vídeo recentemente, se eu não me engano, foi do Raul Sena, que é o investidor Sardinha, falando sobre a Marisa, as estratégias, enfim. Então, eu entendo que uma experiência no local onde hajam varejistas conta muito para que uma loja possa vender. Mas vamos lá. Não. Na loja física, o consumidor depende da palavra do vendedor ou da sua própria experiência imediata com o produto. No online, cada item vem acompanhado de dezenas, às vezes milhares de avaliações de outros compradores. 7 em cada 10 brasileiros afirmam que as reviews influenciam suas decisões de compra. Essa sabedoria coletiva substitui e muitas vezes supera a confiança que se tinha em uma conversa frente a frente no balcão. Sempre olhem a reputação do vendedor quando for comprar um produto, olhe os comentários, olha tudo isso para você fazer uma compra segura também. Essa possibilidade dá muito mais segurança na compra. E o vendedor, ele fica querendo te empurrar na loja física, né, o produto que ele quer vender. Então, a gente acaba tendo aquela desconfiança do vendedor, né? Isso é papo de vendedor e tal, não sei o quê. Elimina isso. É um detalhe importante mesmo. Outro dado interessante é que 49% dos consumidores destacam a facilidade de comparar preços em diferentes lojas como um dos grandes atrativos da compra online. Esse hábito cria um efeito cultural. Antes de entrar em qualquer loja física, muitos já pesquisaram no celular o preço médio daquele produto. Isso coloca o comerciante de rua em uma posição vulnerável. Seu preço nunca mais é apenas o que está na etiqueta, mas o que aparece no buscador de e-commerce em segundos. As promoções digitais completam o quadro. Sites e aplicativos oferecem cupons personalizados, cashbacks e liquidações relâmpago que simplesmente não têm equivalente na rua. Esse cenário cria um ciclo vicioso. Quanto mais consumidores se habituam a esse ambiente de descontos dinâmicos, menos dispostos eles ficam a pagar o valor estático da loja física. Os dados deixam poucas dúvidas sobre a direção desse movimento. A diferença vai além do valor pago, mas de um conjunto de vantagens simultâneas que tornam o comércio online superior para boa parte da população. O físico precisa lidar com custos que não consegue cortar e não tem como oferecer a mesma velocidade, variedade e transparência. O consumidor já percebeu isso, e a cada clique, o desequilíbrio aumenta. O comércio de rua sempre foi mais do que um espaço de compra. Era também um ponto de encontro, uma forma de sociabilidade. Mas isso foi o que eu falei agora há pouco. Está mudando porque as gerações que valorizavam esse hábito estão diminuindo, enquanto as novas adotam outro tipo de relação com o consumo. Depende. No caso de shopping, não. Tem muita molecada em shopping. Agora, locais muito famosos, como a Liberdade, lá em São Paulo, por exemplo, não tem jeito. Sempre vai muita gente. A experiência do local é bem bacana. Eu fui recentemente à Liberdade, adorei, gosto demais de lá. E eu acho que locais, por exemplo, como Brás, 25 de Março, Saara, enfim, esses locais aí, o atrativo é o local em si, né? Não exatamente a nova geração diminuir esses hábitos, não. Eu acho que não, pelo menos. Uma pesquisa recente mostra que 64% da geração Z já preferem comprar online, enquanto mais de 66% das pessoas acima de 57 anos ainda optam pelas lojas físicas. O contraste é tão grande que se poderia dizer que o comércio de rua hoje sobrevive sustentado principalmente pelos mais velhos. A mudança da sociedade está impactando muito mais agora do que na nossa época. Eu acho que da nossa geração, eu tenho 39 anos, para a geração anterior aí de quem nasceu de 2000 para cá, talvez... Geração Z, acho que quem nasceu de 2000 para cá, ou 2010, sei lá. Eu acho que eu sou da geração milênio. Não sei exatamente, não conheço muito essas nomenclaturas de gerações. Mas
a geração à frente da minha, dos meus pais, por exemplo, para a minha geração, que eu acho que não sofreu tanta alteração assim. Né? Então, a transformação da sociedade está muito maior agora de uma geração para outra do que no tempo em que eu era adolescente, onde esses hábitos eram mantidos, apesar das transformações de tecnologia e tudo mais. Mas, por exemplo, nesse assunto que a gente está falando, não mudou muita coisa. Eu acho que uma coisa que mudou muito quando eu era moleque, para a geração dos meus pais, por exemplo, era a questão das crianças que a gente brincava na rua e tudo mais, só que foi a época que surgiu o videogame, aqueles videogames dos anos 90, Master System, Mega Drive, que foram os videogames que eu tive. Inclusive, eu vou fazer vídeos aqui sobre videogames, tá? Super Nintendo e tal. Foi uma geração onde a molecada começou a jogar mais videogame, ficar um pouco mais em casa. Mas, mesmo assim, né, eu jogava muita bola na rua, brincava muito na rua, não era uma coisa assim tão diferente igual agora, em que a molecada sai menos e se conecta muito mais, conversa muito mais, porque naquela época, se eu quisesse conversar com algum amigo meu, eu tinha que ir na casa dele, eu tinha que encontrar com algum amigo, enfim, diferente de agora, né? É uma geração que não conheceu o pré-internet. Né, mas aí já estou indo longe, né? Vamos continuar aqui com o vídeo, com o tema principal. No Rio Grande do Sul, por exemplo, 88% dos consumidores com mais de 40 anos afirmaram preferir a compra presencial. Não se trata apenas de preço. Muitos relatam que ainda precisam ver, tocar e até negociar. Pô, 40 anos, cara. 40 anos é a minha geração. Tinha que aumentar um pouco essa faixa etária aí da galera que prefere comprar em loja física. Frente a frente antes de fechar negócio. Essa diferença de mentalidade explica por que certas ruas comerciais continuam vivas em bairros tradicionais, enquanto em áreas de maior circulação de jovens, os espaços são rapidamente substituídos por bares, academias ou clínicas. O ato de passear pelas lojas deixou de ser atividade de lazer para os mais novos. Foi substituído por redes sociais, aplicativos e entretenimento digital. Há outro detalhe importante. Mesmo entre os consumidores mais velhos que experimentaram o e-commerce, muitos voltam ao físico por hábito e confiança. Uma parte significativa desse público menciona a credibilidade. Eu tenho uma tia que ela e o marido dela não pagam conta por celular, em aplicativo de banco. Precisa ir no banco ou ir na loteria e fazer o pagamento da conta. É impressionante, né? Mas não aceito de jeito nenhum. Não confiam, sei lá. Das lojas de rua como razão central para manter o consumo presencial. Eles confiam no que enxergam com os próprios olhos. Além disso, existe o imediatismo de levar o produto na hora. Para alguém que não se sente confortável em esperar entregas, por mais rápidas que sejam, o comércio local ainda oferece um valor simbólico que a tela não transmite. Entre os mais jovens, a lógica é oposta. A jornada de compra se tornou híbrida e fragmentada. 3 em cada 4 consumidores da geração Z utilizam mais de um canal digital antes de concluir uma única compra. Pesquisam no site. Deixa eu ver aqui. Geração Z... é de qual ano? Geração Z é composta por pessoas nascidas entre 1997 e 2010, ou até 2012, dependendo dos estudos. Vamos dar uma olhada aqui. Tenho geração Alpha a partir de 2010, e geração Z, vi um gráfico aqui que está de 95 para frente. Mas vamos lá, coloca aí 95 a 2010, talvez. A minha geração é o Millennial, 1980, aí geração X, que é 1960, e entre 1940 e 60 são os Baby Boomers. Esse aqui eu sabia, eu já tinha ouvido falar disso uma vez. Lêem resenhas em redes sociais, assistem a vídeos de comparação no YouTube e só então decidem. Alguns ainda preferem retirar o produto em loja física, mas apenas como ponto logístico, não como experiência de consumo. Para eles, a loja não é destino, mas depósito de conveniência. Outro fator é cultural. O jovem de hoje cresceu num ambiente onde tempo é recurso escasso e a atenção é constantemente disputada. A compra precisa ser rápida. Abrir o aplicativo, filtrar o produto e pagar em segundos é parte dessa cultura de imediatismo. Já o consumidor mais velho encara a compra física como experiência mais lenta, mas também mais segura. É um choque de valores. Conveniência digital contra confiança presencial. Esse choque já produz efeitos visíveis no espaço urbano. Ruas que eram redutos de lojas familiares viram seus clientes envelhecerem junto com os proprietários. O resultado são pontos comerciais fechados ou repassados a novos tipos de negócio. Vocês ainda compram em lojas como a Magazine Luiza, Casas Bahia? Quando vocês vão comprar eletrodoméstico, vocês ainda vão para essas lojas? Eu nem sei, tem crediário, gente? Tem aquele crediário, né? Mais alinhados com o estilo de vida atual. O dado mais revelador talvez seja esse. Faz muito tempo que eu não entro nas Casas Bahia. Faz muito tempo também que eu não olho um carnê de um crediário.
comércio. Mesmo os mais velhos reconhecem as vantagens do digital, mesmo quando escolhem o comércio local. Já admitem que a internet faz parte da rotina. Visitam as lojas mais por hábito do que por necessidade. Isso significa que o comércio de rua sobrevive não porque é competitivo, mas porque está atrelado a hábitos enraizados de uma geração que está diminuindo de participação no mercado. Assim, a diferença não é apenas econômica, é também geracional. O comércio de rua encolhe porque os jovens não têm paciência para ele e os mais velhos, que ainda sustentam parte desse modelo, estão em retração demográfica. No fim, a sobrevivência das lojas físicas se torna uma questão de tempo. Tempo que está correndo contra elas. A queda do comércio de rua não é mais uma previsão. Já está acontecendo diante dos nossos olhos. Dados de 2024 mostram que o movimento em lojas físicas no Brasil caiu de forma contínua. No caso específico das ruas comerciais, a redução foi de 3,9% em relação ao ano anterior. E quando se compara com o período pré-pandemia, a situação fica ainda mais dramática. O fluxo de consumidores presenciais está 27% abaixo de 2019. Em outras palavras, milhões de clientes que migraram para o digital em 2020 nunca mais voltaram às lojas como antes. Esse vazio tem consequências imediatas. O reflexo está nas ruas. Vitrines fechadas e placas de aluga-se se multiplicam nas regiões centrais. E não se trata apenas dos pequenos lojistas. Grandes redes também estão encolhendo. A Americanas, um dos nomes mais tradicionais do varejo brasileiro, fechou 120 lojas em 2023 e já anunciou novos cortes. A Marisa encerrou mais de 90 pontos de venda no mesmo... Americanas estava em recuperação judicial, né? A Marisa eu não sei se está em recuperação judicial. Não me lembro agora. Mas eu me lembro no vídeo do Raul Sena, ele falando sobre a estratégia, se não me engano, do CEO novo da Marisa, em relação à atuação dela no mercado. Porque a Marisa ela ficou muito famosa, e ela construiu a reputação dela dentro da moda feminina. Só que ela foi crescendo tanto que ela incluiu a moda masculina. Porém, a Marisa tem muita intimidade com o público feminino, não com o público masculino. Talvez tenha sido uma estratégia errada, ela cresceu muito, a Marisa virou uma Renner da vida, uma C&A, enfim. E não é bem isso, né? O público feminino e o público infantil, eu acho que é o melhor para a Marisa de fato, que foi até o que foi abordado, porque a mulher, ela tem uma tendência muito grande a ir com o filho, com a filha, entendeu? Então, você vai ter muita coisa ali de moda infantil. Agora, a moda masculina, não. Então, voltando esse foco para a mulher, realmente eu acho que tem muito mais a ver com o DNA da Marisa. No ano, a Via, controladora das Casas Bahia, reduziu em até 100 lojas físicas e demitiu cerca de 6 mil funcionários. Esses números, somados, representam uma retração em escala nacional. A explicação está em um modelo de negócios que se tornou... Inclusive, teve uns anos aí que, ali por volta de 2019, 2018, que as ações da Magalu cresceu muito, acho que mais ou menos esses anos aí, período pré-pandemia, e depois as ações da Via Varejo cresceram muito também. Eu acho que ali naquele momento atingiu até um pico ali, né, nas ações dessas empresas. Depois disso deram uma diminuída boa, né? A Magalu chegou a ser um fenômeno dentro da bolsa. Pesado demais. Manter uma loja física exige lidar com aluguéis em alta, encargos trabalhistas, tributos complexos e custos operacionais crescentes. Quando as vendas caem, esses custos não se ajustam na mesma velocidade. O resultado é inevitável. Prejuízos acumulados. Até redes mais modernas, como o Magazine Luiza, que apostaram na integração entre físico e digital, enfrentaram resultados negativos em 2023, mesmo com mais de 1.000 lojas abertas. Esse cenário contrasta com o crescimento acelerado do e-commerce. Enquanto lojas físicas fecham, o comércio eletrônico brasileiro movimentou 355 bilhões de reais em 2024, um salto de 19% em relação ao ano anterior. A expansão não se limita às grandes plataformas. Pequenos e médios vendedores também preferem operar dentro de marketplaces digitais do que manter uma loja de rua. É mais barato, mais escalável e expõe o produto para um público nacional, em vez de depender do movimento limitado de uma avenida ou bairro. Claro. A crise do comércio físico não é exclusiva do Brasil. Nos Estados Unidos, o fenômeno ficou conhecido como Retail Apocalipse. Só em 2024, mais de 7.300 lojas foram fechadas, e a previsão é de que até 15 mil estabelecimentos encerrem atividades até 2025. Redes históricas como Macy's, Walgreens e Party City reduziram drasticamente sua presença territorial. A diferença é que lá o debate ganhou proporções nacionais. Aqui o processo ainda se disfarça em números gerais de crescimento do varejo, que não revelam o quanto do físico está cedendo espaço para o digital. No espaço urbano, a transformação é visível. Pontos comerciais que não encontram mais lojistas interessados estão sendo... Esse tipo de ponto aí é que tem ficado muito vazio com placa de aluga. Esses pontinhos pequenos para pequeno empreendedor, enfim, são esses aí. Ocupados por outros setores, clínicas médicas, consultórios. E aí também a gente para refletir um pouco sobre o mercado imobiliário. Será que vai ter um ponto em que o mercado imobiliário vai baixar esses preços? Lei de oferta, né? Quanto maior a demanda, maior os preços. Isso serve para o contrário. Eu fico atento nisso, sempre olho. Odontológicos, academias, bares e salões de beleza. Serviços que dependem do contato físico e não podem ser substituídos pela internet são os que prosperam. A rua comercial, que já foi... Eu gosto de ver vídeo aí da galera da Maromba. E tem um canal muito legal do Gorgonoide,
em que ele fala sobre viabilidade de se montar uma academia. Tem muita gente aí que fala que manter uma academia ativa é bem complicado. As margens estão bem espremidas também. O território do varejo passa a ser cada vez mais território de serviços. O quadro mostra um comércio físico que o problema não se limita à queda nas vendas, mas perdendo relevância estrutural. O problema não é só o cliente que deixou de entrar na loja, mas também o investidor que não enxerga futuro em abrir novas. Cada fechamento alimenta a sensação de que não compensa mais insistir. O que se vê é uma transição de paradigma, do comércio presencial massificado para o modelo digital dominante, onde a loja física é exceção, não regra. E os números mostram que essa mudança não vai desacelerar. O comércio de rua mostra sinais de um fim inevitável, sufocado por custos altos e por gerações que já não enxergam sentido em vitrines físicas. Mas essa transformação é apenas parte de algo maior. A tecnologia está redesenhando não só a forma de comprar, mas também de trabalhar, produzir e viver. E no vídeo que está aparecendo na sua tela, você vai ver como a inteligência artificial... É isso. Deixa aqui nos comentários como que está aí na sua cidade. Se tem fechado aí as lojas físicas, como que está o panorama. Porque aqui eu tenho notado bastante isso daí. Vamos ver. Veremos aí os próximos episódios. Vamos trazer mais vídeos sobre esse assunto aqui no canal, porque é um assunto bastante interessante. Valeu!